Meu nome é Terry, tenho 34 anos e, há 6 anos, casei-me com um membro da prestigiosa família Davenport. Como contadora de classe média, sempre me senti pisando em ovos perto dos meus sogros. Nathan, meu marido, prometeu que eles acabariam se aproximando de mim. Tudo mudou no churrasco anual de verão, quando descobri que minha família havia sido deliberadamente excluída. A expressão no rosto da minha cunhada Vanessa quando a confrontei ainda me assombra. Antes de contar como meu casamento ruiu por causa de um churrasco no quintal, me diga de onde você está assistindo. Clique em curtir se você já se sentiu um estranho na sua própria família. Cresci em Columbus, Ohio, em um bairro onde todos se conheciam. Meu pai, Leory, trabalhava como mecânico de automóveis, e minha mãe, Diana, era enfermeira no hospital local. Não éramos pobres, mas definitivamente tínhamos que controlar nossos gastos. Meus pais me ensinaram o valor do trabalho duro, da honestidade e de tratar as pessoas com respeito, independentemente de sua posição social. Quando me matriculei na Universidade Estadual de Ohio para estudar contabilidade, nunca imaginei que me apaixonaria por alguém de um mundo completamente diferente. Nathan Davenport estava no último ano da faculdade de administração quando nos conhecemos em um café do campus. Alto, confiante, com um sorriso que derreteria o gelo, ele era tudo o que eu não procurava, mas não conseguia resistir. Nosso namoro foi um turbilhão. Nathan era charmoso, atencioso e parecia genuinamente interessado na minha vida e família. Ele me contou histórias sobre crescer em Greenwich, Connecticut, em uma casa com 14 quartos e um nome, Davenport Manor. Achei que ele estava exagerando até me mostrar fotos. O primeiro sinal de alerta surgiu quando Nathan sugeriu que eu conhecesse os pais dele 3 meses depois de começarmos o relacionamento. Eles são um pouco tradicionais, alertou, então talvez eu devesse usar algo mais conservador. Gastei o salário de uma semana em um vestido azul marinho que achei sofisticado o suficiente para a ocasião. Quando saí do carro na propriedade deles, Nathan me olhou e disse: vai ter que servir. Eleanor e Edward Davenport eram a imagem perfeita de ricos e ricos. Ambos altos, esguios, com postura impecável e expressões que não revelavam nada. O aperto de mão de Eleanor foi breve, seu sorriso nunca alcançando os olhos. Então, você está estudando contabilidade, disse ela, fazendo parecer que eu estava treinando para limpar esgoto. Edward foi um pouco mais caloroso, perguntando sobre meus estudos e planos de carreira, mas eu podia sentir seu julgamento sutil na forma como suas sobrancelhas se ergueram quando mencionei a oficina do meu pai. Trabalho mecânico é certamente honesto, comentou ele, trocando um olhar com Eleanor que me fez sentir um aperto no estômago. A filha deles, Vanessa, chegou mais tarde com o marido, Philip. Ambos pareciam ter saído de uma revista de luxo. Vanessa era tudo o que eu não era, alta, loira, elegante sem esforço, com um diploma em direito de Yale que ela conseguiu mencionar nos primeiros 5 minutos do nosso encontro. Philip era um banqueiro de investimentos de terceira geração que estudará com Nathan. Terry é de Ohio, Nathan me apresentou, como se isso explicasse tudo sobre mim. Que pitoresco, respondeu Vanessa, com um sorriso cortante como uma faca. Acho que não conhecemos ninguém de lá. Aquele primeiro jantar foi excruciante. Tentei seguir as elaboradas maneiras à mesa, usando os garfos corretos, mantendo os cotovelos fora da mesa e falando apenas quando me dirigiam a ele. Eleanor não parava de corrigir minha pronúncia de certas palavras, e Edward fez vários comentários sobre famílias novas e ricas tentando ascender socialmente. Apesar do meu desconforto, eu estava determinada a fazer dar certo porque eu amava Nathan. Ao longo do ano seguinte, tentei de tudo para me encaixar com os Davenport. Fiz aulas de etiqueta, estudei revistas de moda às escondidas para entender o código de vestimenta deles e até tentei adotar o sotaque da Nova Inglaterra. Nathan notou meus esforços. Você não precisa se trocar por causa deles, disse-lhe uma vez, mas nunca fez o mesmo esforço para me defender quando sua família fez comentários sarcásticos. Quando anunciamos nosso noivado, a primeira pergunta de Eleanor foi sobre um acordo pré-nupcial. Os bens de Davenport foram protegidos por 4 gerações, disse ela friamente. Nathan garantiu que tudo seria resolvido. Nosso casamento foi um evento sofisticado na propriedade de Davenport, com mais de 300 convidados, a maioria dos quais eu nunca tinha conhecido. Minha família parecia deslocada entre os políticos, CEOs e figuras da sociedade que lotavam o Jardim Imaculado. Minha irmã, Kate, ficou bêbada e dançou com muito entusiasmo,
fazendo com que Eleanor franzisse os lábios em desaprovação. Meu irmão, Jake, e sua esposa, Megan, tentaram ao máximo se misturar, mas foram amplamente ignorados pelos parentes de Nathan. Após o casamento, Nathan e eu nos mudamos para um apartamento luxuoso em Manhattan, pago pela família dele. Terminei minha graduação e consegui um emprego em um respeitável escritório de contabilidade, determinada a construir minha própria carreira em vez de depender da fortuna dos Davenport. Nathan ingressou na empresa de investimentos do pai, assumindo o cargo que o aguardava desde o nascimento. Nos 2 primeiros anos, conseguimos um equilíbrio delicado. Visitávamos os Davenports em feriados e ocasiões especiais, onde eu era tolerada, mas nunca totalmente aceita. Nathan fazia viagens ocasionais a Ohio para visitar minha família, embora seu desconforto fosse evidente na maneira como olhava o relógio e inventava desculpas para encurtar nossas visitas. Cada feriado com os Davenport era um exercício de paciência. O dia de ação de graça significava ouvir Eleanor criticar minha contribuição para a refeição. O Natal trazia presentes caros com mensagens sutis, livros de etiqueta, aulas de culinária, uma consulta com um personal stylist. Só queremos te ajudar a se encaixar, querida, dizia Eleanor, dando um tapinha condescendente na minha mão. Durante todo esse tempo, Nathan andava na corda bamba. Em particular, ele reconhecia que o comportamento da família às vezes era inapropriado. Eles são apenas protetores, explicava. Querem o melhor para mim. Mas, na presença deles, ele nunca os contradizia, nunca defendia a mim ou a minha família. Eu tinha esperanças de que, com o tempo, os Davenports reconheceriam meu valor, que Eleanor reconheceria minha inteligência, que Edward apreciaria minha ética de trabalho, que Vanessa me aceitaria como irmã. Mas, depois de 6 anos de casamento, eu ainda era estranha, a garota de Ohio que, de alguma forma, prendeu o menino de ouro deles. Minha família não poderia ser mais diferente dos Davenports. Nossa casa em Columbus era uma casa de 3 quartos, estilo rancho, em uma rua tranquila ladeada por bordos. As mãos do meu pai estavam perpetuamente manchadas de graxa de motor, e ele falava o que pensava sem se preocupar com sutilezas sociais. Minha mãe trabalhou em turnos noturnos no hospital por 20 anos, e sua compaixão se estendia a todos, desde pacientes sem teto até o diretor executivo do hospital. Minha irmã mais nova, Kate, era o espírito livre da nossa família. Com suas cores de cabelo em constante mudança e sua coleção de tatuagens, ela trabalhava como designer gráfica e morava em um apartamento minúsculo cheio de materiais de arte e gatos resgatados. Meu irmão mais velho, Jake, seguiu os passos do meu pai, assumindo a garagem da família. Ele se casou com sua namorada do ensino médio, Megan, e eles tiveram meninos gêmeos que eram o centro das nossas reuniões familiares. Na primeira vez que Nathan visitou Ohio, vi minha família através dos olhos dele e senti uma pontada de vergonha pela qual imediatamente me odiei. Papai ofereceu uma cerveja a Nathan e falou sobre a temporada de futebol americano dos Buckeyes. Mamãe o mimava, enchendo seu prato com comida caseira reconfortante. Kate o questionava sobre suas opiniões políticas de um jeito que o deixava constrangido. Jake tentou encontrar um ponto em comum perguntando sobre o carro de Nathan. É só uma BMW, disse Nathan com desdém, como se dirigir um veículo que vale mais do que a casa dos meus pais não fosse nada de especial. Eu podia ver o desconforto de Nathan na maneira como ele se empoleirava em nosso sofá surrado, como ele olhava ao redor para as fotos de família e os móveis modestos. Quando papai o convidou para ir à garagem para ver o Mustang vintage que ele estava restaurando, Nathan foi relutante e voltou com uma pequena mancha de óleo em sua camisa de $300, que ele mencionou várias vezes no caminho de volta para o nosso hotel econômico. Sua família é muito autêntica, disse ele, o que eu sabia que não era exatamente um elogio. Mesmo assim, ele se esforçou durante aquelas primeiras visitas. Brincou com os gêmeos de Jake, elogiou a comida da mamãe e ouviu as histórias do papai com aparente interesse. Foi só depois que nos casamos que seus verdadeiros sentimentos começaram a transparecer. O verdadeiro problema começou quando sugeri que o dia de ação de graças fosse realizado em nosso apartamento, convidando as 2 famílias para se reunirem. Os Davenport chegaram primeiro, comentando imediatamente sobre o tamanho pitoresco do nosso apartamento de 270 metros quadrados. Quando minha família chegou, o choque cultural foi imediato e doloroso. Papai fez uma piada sobre o porteiro. Kate perguntou a Edward como era fazer parte do 1%. Mamãe trouxe sua famosa caçarola de vagem, que Eleanor mal tocou.
Os gêmeos de Jake corriam animadamente, tocando em tudo com seus dedos pegajosos, incluindo o vestido de grife de Vanessa. Crianças devem ser vistas, não ouvidas, comentou Eleanor. Quando Meghan tentou acalmar os meninos, Kate retrucou: na nossa família, gostamos mesmo de ouvir o que as crianças têm a dizer. A tensão era intensa durante toda a refeição. Os Davenports discutiram eventos sociais exclusivos, conexões políticas e oportunidades de investimento. Minha família tentou contribuir com histórias sobre vizinhos, eventos comunitários e anedotas engraçadas do trabalho. Deve ser tão interessante trabalhar com as mãos o dia todo, disse Vanessa a Jake num tom que deixava claro que ela achava tudo menos isso. Tão interessante quanto imprimir papéis e explorar brechas fiscais, respondeu Jake, fazendo Edward quase engasgar com o vinho. Depois daquele desastre, nossas reuniões familiares se tornaram assuntos separados. Nathan começou a inventar desculpas para faltar a viagens a Ohio, compromissos de trabalho, obrigações sociais, doenças leves que milagrosamente desapareceram quando o fim de semana em Columbus foi cancelado. Quando visitávamos minha família, os comentários de Nathan se tornavam cada vez mais críticos. Sua irmã precisa ser tão política o tempo todo? Os filhos do seu irmão não têm disciplina nenhuma. A casa dos seus pais é tão bagunçada. Eles já pensaram em contratar um decorador? Eu defendi a minha família todas as vezes, mas era exaustivo estar constantemente no meio. Nathan não conseguia entender por que eu era tão apegada a pessoas que, na visão dele, tinham tão pouco a oferecer em termos de conexões ou progresso. O ponto de ruptura veio no Natal passado. Ambas as famílias concordaram relutantemente em se reunir na propriedade de Davenport. Kate chegou com seu novo namorado, um músico com dreadlocks e um interesse genuíno por todos que conhecia. Vanessa olhou para ele e passou a noite inteira fazendo comentários sobre roupas apropriadas para o feriado ou em valores familiares tradicionais. Durante o jantar, a conversa mudou para a política, com Edward lamentando a mentalidade de direito dos americanos da classe trabalhadora. Algumas pessoas esperam esmolas em vez de trabalhar duro, disse ele, olhando incisivamente para o namorado de Kate. Algumas pessoas herdam tudo o que têm e acham que mereceram, respondeu Kate. A discussão se intensificou rapidamente. Vanessa se juntou ao pai, fazendo um comentário sobre a educação adequada em que era claramente direcionado a toda a minha família. Kate, que nunca recuava, abordou a sonegação de impostos entre a elite abastada. Mamãe tentou mudar de assunto enquanto papai permanecia em silêncio absoluto. Nathan, em vez de mediar, apoiou completamente a família. Nem todo mundo entende como o mundo real funciona, disse ele, apertando minha mão como se estivéssemos unidos contra a minha família. Afastei-me dele, chocada com sua traição. A noite terminou com Kate e o namorado saindo cedo, a mãe em prantos e os Davenports agindo como se fossem os prejudicados. No caminho de volta para o nosso apartamento, Nathan explodiu, sua irmã estragou o Natal. Sua família não tem a mínima ideia de como se comportar em companhia civilizada. Talvez seja melhor mantermos as famílias separadas de agora em diante. Eu estava arrasada, mas decidida. Minha família pode não ser perfeita, mas são pessoas genuínas e amorosas que fariam qualquer coisa umas pelas outras. Você pode dizer o mesmo da sua? Ele não falou comigo por 2 dias depois disso. Apesar da tensão, recusei-me a cortar laços com a minha família. Ligava para eles semanalmente, visitava-os sempre que possível e mantinha as fotos deles expostas em destaque no nosso apartamento, mesmo com Nathan sugerindo que as mudássemos para o quarto de hóspedes. Eles eram a minha âncora, a minha lembrança de quem eu era por trás da fachada polida que eu havia desenvolvido para o mundo de Davenport. O que mais me magoava era ver a atitude de Nathan em relação à minha família deteriorar-se da tolerância para um desprezo mal disfarçado. O homem que outrora se sentara à mesa dos meus pais e elogiara entusiasticamente a tarte de maçã da minha mãe agora nem se lembrava do nome dos meus sobrinhos. A distância entre os nossos 2 mundos aumentava, e eu temia que, eventualmente, tivesse de escolher. Maio chegou, trazendo consigo o churrasco anual da família Davenport. Apesar do nome, não se tratava de uma reunião casual no quintal, com pratos de papel e copos de plástico. O churrasco Davenport era um evento com buffet no gramado imaculado, com funcionários uniformizados servindo comida gourmet em porcelana fina, taças de cristal para o vinho importado e um quarteto de cordas tocando uma suave música ambiente. Em anos anteriores, minha família havia recebido convites relutantes.
Eles compareceram uma vez, suportaram a sutil condescendência e recusaram educadamente nos anos seguintes. Eu sempre ia como esposa de Natan, desempenhando meu papel de nora obediente que sabia qual garfo usar e quais assuntos evitar. Este ano, eu estava olhando os e-mails de Natan por um motivo não relacionado quando vi uma mensagem de Eleanor com o assunto: lista final de convidados para o churrasco. A curiosidade falou mais alto e eu a abri. A lista incluía todos os contatos habituais de Davenport, sócios, figuras políticas, famílias ricas e vários primos. O que estava notavelmente ausente era qualquer menção à minha família. Percorri a lista inteira 2 vezes para ter certeza. Não só meus pais, Kate, Jake e Megan, não foram convidados, como havia um bilhete no final. Nathan confirmou que a família Harris não comparecerá este ano, o que deve contribuir para uma atmosfera mais harmoniosa. Meu coração apertou. Nathan aparentemente tinha tomado essa decisão sem me consultar. Esperei até a noite, quando ele voltasse do trabalho, para tocar no assunto. Vi a lista de convidados para o churrasco da sua família, eu disse casualmente enquanto jantávamos. Notei que minha família não está nela. Nathan nem levantou os olhos do prato. Depois do que aconteceu no Natal, pensei que seria melhor assim. Melhor para quem? Você nem discutiu isso comigo. Ele suspirou, largando o garfo com paciência exagerada. Terry, seja realista. Sua irmã e Vanessa quase brigaram. Seu pai mal falou com o meu. Foi constrangedor para todos. Então, a solução é excluir toda a minha família? Não, sei lá, tentar nos entender melhor? Não há nada para entender. Nossas famílias não se dão bem. É mais simples assim. Mais simples para os Davenports, você quer dizer? Minha família deveria simplesmente aceitar ser excluída? Nathan apertou o maxilar. Eles nunca gostaram desses eventos mesmo. Sempre reclamaram de se sentirem deslocados. Por que sua família os fez se sentir assim, e agora você está desistindo até de tentar? Não vou discutir, Terry. A lista de convidados está finalizada. Minha mãe já encomendou tudo com base nos números confirmados. Fiquei perplexa com a sua resposta. Você já pensou em como isso me faria sentir? Ver meu marido decidir que minha família não é boa o suficiente para o seu precioso churrasco? Nathan se levantou, sua paciência aparentemente esgotada. Não se trata de você. Trata-se de criar um ambiente agradável para todos. Uma tarde sem drama familiar não é pedir muito. Não é só uma tarde. Faz parte de um padrão em que o conforto da sua família sempre vem em primeiro lugar, e o meu é secundário. Ele levou o prato até a pia. Talvez se sua família soubesse como se comportar em ambientes sociais, isso não seria um problema. Aquele comentário me magoou profundamente. Liguei para Eleanor na manhã seguinte, enquanto Nathan estava no trabalho, na esperança de apelar a qualquer instinto maternal que ela pudesse ter a Eleanor. Acabei de saber que minha família não foi convidada para o churrasco este ano. Houve uma pausa na linha. Ah, Terry, pensei que Nathan tivesse conversado sobre isso com você. Depois do infeliz incidente no Natal, achamos melhor manter as coisas pacíficas este ano. Pacíficas? Você quer dizer exclusivas. Agora, querida, não precisa ser dramática. Esses eventos têm um certo tom, e nem todo mundo se sente confortável com isso. Sua família parecia bastante deslocada da última vez. Eles se sentiram deslocados porque foram tratados como estranhos. Talvez seja uma questão de perspectiva. O fato é que a lista de convidados foi finalizada. Nos vemos com o Nathan no sábado. Claro, quando contei a Nathan sobre a conversa, ele ficou furioso não com a mãe dele, mas comigo. Você falou mal da minha mãe pelas costas? O que você estava pensando? Eu estava pensando que alguém deveria defender a minha família, já que você não vai fazer isso. A discussão se intensificou a partir daí. Naquela noite, fui para a cama no quarto de hóspedes, com as lágrimas encharcando meu travesseiro. O abismo entre nós parecia maior do que nunca. Mesmo assim, decidi que iria ao churrasco, não pelos Davenport, mas para marcar um ponto. Era uma batalha por respeito, e eu não ia ceder ficando em casa. Na véspera do evento, escolhi minha roupa com cuidado,
um vestido de verão simples, mas elegante, que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, não um dos trajes de grife que Nathan ou sua família me empurraram ao longo dos anos. Preparei-me mentalmente para as provocações sutis, as conversas excludentes, a sensação de ser avaliada e considerada insuficiente. Nathan e eu mal conversamos naquela manhã. Ele saiu cedo para ajudar os pais a se organizarem, deixando-me dirigir separadamente. A mensagem era clara: iríamos como indivíduos, não como um casal unido. Enquanto eu me maquiava, me perguntei como havíamos chegado a esse ponto e se nosso casamento sobreviveria ao crescente abismo entre nós. A propriedade em Davenport era ainda mais impressionante sob o sol do fim da primavera. A ampla mansão georgiana ficava no topo de uma colina suave, cercada por jardins meticulosamente cuidados. Ao passar pelos portões de ferro forjado, pude ver tendas brancas montadas no gramado dos fundos, funcionários do buffet em uniformes impecáveis arrumando as mesas e uma pequena orquestra se instalando perto do roseiral. Estacionei meu carro entre os veículos de luxo, Bentleys, Mercedes e Jaguars brilhando ao sol, e respirei fundo antes de sair. Eu havia chegado deliberadamente cedo, na esperança de falar com Nathan antes que os outros convidados chegassem. Eleanor me interceptou enquanto eu atravessava o gramado. Terry, você chegou cedo. Nathan está ajudando Edward com a seleção de vinhos. Posso ajudar com os preparativos, ofereci. Ah, não será necessário. A equipe tem tudo sob controle. Seu sorriso era educado, mas indiferente. Talvez você queira uma mimosa enquanto espera pelos outros convidados. Aceitei a bebida de um garçom que passava e caminhei em direção aos limites da propriedade, sentindo-me constrangido e sozinho. Desse ponto de vista, eu conseguia ver toda a estrutura, a mesa impecável, os arranjos florais elaborados, o bar abastecido com bebidas de primeira qualidade. Tudo gritava riqueza e privilégio. Nathan saiu da casa cerca de 20 minutos depois, imerso em uma conversa com Philip. Ele me notou, mas não fez menção de se aproximar, apenas levantou a mão em um aceno indiferente. A mensagem era clara: eu estava sozinho hoje. Às 13 horas, a festa estava a todo vapor. Cerca de 60 convidados se misturavam no gramado, todos impecavelmente vestidos e penteados. Reconheci vários líderes empresariais proeminentes, um senador estadual e algumas celebridades menores. Todos pareciam se conhecer, cumprimentando-se com beijos no ar e piadas internas. Tentei me integrar a várias conversas. Elogiei o vestido de uma mulher, apenas para descobrir que ela era uma estilista famosa que me olhou com uma pena mal disfarçada. Tentei participar de uma discussão sobre tendências recentes do mercado, oferecendo insights da minha experiência em contabilidade, mas fui educadamente interrompido como se eu não tivesse falado. Nathan circulava pela multidão com facilidade, rindo e dando tapinhas nas costas, completamente à vontade. De vez em quando, ele olhava na minha direção, mas nunca vinha me socorrer ou me convidava para me juntar a ele. Depois de uma hora desse tratamento, retirei-me para um lugar tranquilo perto do roseiral, tomando uma taça de vinho e me perguntando por que eu tinha achado que vir ali seria uma boa ideia. Foi então que Vanessa se aproximou, com um sorriso predatório. Se divertindo, Terry? Perguntou ela, embora fosse óbvio que eu não estava. É uma festa linda, respondi, neutra. Sim, tudo correu lindamente este ano. A atmosfera está tão agradável. Eu não podia deixar passar. Notei que minha família não foi convidada desta vez, eu disse, com a voz carregada de raiva. Acho que a lista de convidados ficou mais elegante, respondeu Vanessa com um sorriso irônico. O comentário me atingiu como um golpe físico. 6 anos de desrespeito e condescendência acumulados se cristalizaram naquele momento. Como você ousa? Eu disse, com a voz baixa, mas intensa. Minha família pode não ter seu dinheiro ou seus contatos, mas eles têm decência e gentileza, o que é mais do que posso dizer de você. Os olhos de Vanessa se arregalaram em falsa surpresa. Meu Deus, quanta hostilidade! Talvez Nathan estivesse certo sobre a influência da sua família em seus modos. O que isso quer dizer? Só que o Nathan mencionou o quão desafiador tem sido tentar te ajudar a se encaixar no nosso mundo quando você é constantemente puxada de volta pelas suas raízes. Fiquei sem palavras. Será que o Nathan realmente disse aquelas coisas sobre mim e minha família para a irmã dele? Antes que eu pudesse responder, notei que várias conversas próximas haviam silenciado enquanto as pessoas prestavam atenção à nossa conversa.
Afastei-me, humilhada e furiosa, procurando pelo Natan. Encontrei-o perto do bar com o pai e vários homens mais velhos, rindo de alguma coisa. Quando viu minha expressão, seu sorriso desapareceu. Precisamos conversar, eu disse. Agora, Terry, estou no meio de algo importante. Mais importante do que sua esposa ser insultada pela sua irmã? Edward pigarreou. Talvez isso seja assunto para outra hora, Terry. Temos convidados. Eu também sou um convidado, respondi. Ou sou apenas a empregada que casou seu filho? Natan pegou meu braço e me puxou para longe do grupo. Que diabos você está fazendo? Ele sibilou. É o chefe de gabinete do governador. Não me importa se é o presidente. Sua irmã acabou de insultar minha família inteira e, aparentemente, ela está citando coisas que você disse sobre nós pelas minhas costas. Fala mais baixo, Natan exigiu, cravando os dedos no meu braço. Seja lá o que a Vanessa disse, tenho certeza de que você entendeu errado. Ela disse que a lista de convidados ficou mais elegante sem a minha família. É bem difícil de interpretar mal. Natan passou a mão pelo cabelo, frustrado. Olha, a Vanessa pode ser indelicada, mas fazer uma cena não vai ajudar em nada. Então, eu vou ficar aí parado, deixando ela insultar minha família? Deixar vocês todos os excluírem e fingirem que é para o bem? Sim, às vezes é exatamente isso que você deveria fazer. É assim que este mundo funciona, Terry. Nem tudo precisa se transformar em um confronto dramático. Soltei meu braço do aperto dele. Passei 6 anos tentando me encaixar neste mundo, Natan, me transformando, me desculpando pela minha origem, pisando em ovos perto da sua família, e para quê? Para ainda ser tratada como se não pertencesse. A essa altura, vários convidados próximos nos encaravam abertamente. Eleanor apareceu ao lado de Natan, o rosto tenso de desaprovação. Está tudo bem? Perguntou ela, embora estivesse claro pelo seu tom de voz que não havia nada de certo com a nora causando confusão. Está tudo bem, mãe, disse Natan. Terry estava só. Eu só estava me perguntando por que minha família não foi bem-vinda aqui hoje, interrompi. Por que, depois de 6 anos, os Davenport ainda acham que são bons demais para a família Harris? As narinas de Eleanor se dilataram levemente, o único indício de que ela havia sido afetada pelas minhas palavras. Este não é o momento nem o lugar para uma discussão dessas, Terry. Quando é o momento? A portas fechadas, onde ninguém pode ver como você realmente trata as pessoas que considera inferiores a você? Natan agarrou meu braço novamente. Chega. Você está se envergonhando. Estou me envergonhando. E você, Natan? Envergonhado da sua própria esposa e da família dela? Com vergonha de onde eu venho? Sim, ele retrucou. Esse comportamento é exatamente o motivo pelo qual não convidamos sua família, essa necessidade constante de transformar tudo em uma questão de classe, de se fazer de vítima. Essas palavras me atingiram como um golpe físico. Ao nosso redor, as conversas haviam parado completamente enquanto todos assistiam ao nosso casamento implodir em tempo real. Eu sempre fui respeitoso com a sua família, eu disse, com a voz trêmula, mesmo quando me trataram como um intruso, mesmo quando me fizeram sentir inútil. Ninguém te fez sentir nada, retrucou Natan. É a sua própria insegurança falando. 6 anos de raiva e mágoa reprimidas vieram à tona. Minha insegurança. Sua família só fez me minar desde o primeiro dia, fazendo comentários sobre meu sotaque, minhas roupas, minha carreira, tratando meus pais como se fossem algum tipo de segredo constrangedor. E você nunca me defendeu nem a eles. Porque não há nada contra o que se opor. Minha família te acolheu, te incluiu, tentou te ajudar a se adaptar. Me ajudar a me adaptar? Quer dizer, mudar tudo em mim para me encaixar no seu molde? Eleanor se colocou entre nós. Acho que você precisa de um tempo para se recompor, Terry. Por que não entra? Eu não preciso me recompor. Preciso ser tratado com respeito. O quarto era simples, mas limpo, uma cama queen size, uma escrivaninha pequena, uma televisão que eu não tinha interesse em assistir. Sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para o meu celular. Nenhuma ligação do Natan.
Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, apenas uma notificação de que Vanessa tinha postado fotos do churrasco nas redes sociais, todas cuidadosamente selecionadas para mostrar um encontro perfeito, sem nenhum indício da cena que eu tinha causado. Por volta das 20 horas, meu celular finalmente acendeu com o nome do Nathan. Atendi no terceiro toque, com o coração disparado. Onde você está? Ele perguntou sem rodeios. Em um hotel, respondi. Eu precisava de espaço. Espaço de quê? Das suas responsabilidades. Você tem ideia de como me senti humilhada depois que você foi embora? Ri sem graça. Isso é problema seu, sua humilhação? Não o fato de sua família ter excluído a minha, de sua irmã tê-los insultado na minha cara, de você ter me mandado embora da sua reunião familiar? Você está exagerando tudo, como sempre. Vanessa estava fazendo uma piada. Não teve graça. Nada disso tem graça, Nathan, o jeito como sua família trata a minha, o jeito como você começou a tratá-los, o jeito como você ficou parado e deixou tudo acontecer. O que você esperava que eu fizesse? Ficar do seu lado contra a minha família inteira na frente dos nossos contatos mais importantes? E lá estava o cerne da questão. Os contatos importavam mais para Nathan do que eu, do que minha família, do que nosso casamento. Eu esperava que você fosse meu marido, eu disse suavemente, para lembrar que devemos ser um time. Somos um time quando você não está fazendo cenas e exigências sem sentido. Você sabe que nossas famílias não se dão bem. Você sabe que o churrasco é importante para minha carreira. Por que você não concordou com isso por um dia? Porque não é só um dia. É uma vida inteira sendo tratada como se eu não fosse boa o suficiente, como se minha família fosse algo para se envergonhar. O suspiro de Nathan era pesado de exasperação. Você vem para casa hoje à noite ou não? Hoje não. Preciso pensar. Tudo bem. Leve o tempo que precisar para se acalmar e encontrar a razão. Ele desligou sem se despedir. Chorei até dormir naquela noite, lamentando não apenas o meu casamento, mas a ilusão sob a qual vivi por 6 anos de que o amor poderia superar nossas diferenças, de que Nathan me valorizava por quem eu era e não por quem ele queria que eu fosse, de que eu poderia pertencer ao mundo dele sem apagar o meu. De manhã, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Fiz o check-out do hotel e dirigi até o nosso apartamento, programando minha chegada para o horário em que Nathan estaria no trabalho. O porteiro me recebeu com seu sorriso amigável de sempre, sem perceber que meu mundo havia desabado. Uma vez lá dentro, me movi metodicamente. Arrumei minhas roupas, minhas lembranças pessoais, fotos da minha família e as poucas joias que tinham valor sentimental em vez de monetário. Deixei para trás todos os presentes caros dos Davenport, as roupas de grife que Nathan insistira que eu precisava, os adornos de uma vida que nunca fora verdadeiramente minha. Na minha mesa, escrevi uma carta. Nathan, ontem me fez perceber que, depois de 6 anos, ainda sou uma estranha na sua vida. Sua família jamais aceitará a minha. E, pior ainda, você parece não aceitá-los mais, nem a mim como eu realmente sou. Não posso continuar fingindo que pertenço a um mundo onde meu valor é medido pela minha linhagem e não pelo meu caráter. Não posso continuar vendo você se tornar alguém que valoriza status em vez de gentileza, aparência em vez de substância. Vou ficar com meus pais enquanto decido meus próximos passos. Entrarei em contato para tratar das questões práticas que precisamos resolver. Terry. Coloquei minhas chaves e aliança em cima da carta. Ao dar uma última olhada no apartamento, com seus móveis impecáveis e a vista deslumbrante, senti uma estranha mistura de tristeza e alívio. Eu estava perdendo a vida que havia construído, mas talvez me reencontrando no processo. A viagem até Ohio levou 8 horas, durante as quais meu telefone vibrou constantemente com mensagens e ligações de Nathan. Ignorei todas, precisando de tempo para processar minha decisão antes de poder falar com ele novamente. Meus pais ficaram surpresos, mas imediatamente me apoiaram quando apareci na porta deles com minhas malas feitas às pressas e o rosto manchado de lágrimas. Mamãe me abraçou forte enquanto papai carregava minhas malas para dentro, sem que nenhum dos dois fizesse perguntas até que eu estivesse pronta para conversar. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha onde eu fazia a lição de casa quando criança, contei tudo a eles, os anos de desrespeito sutis, o crescente desdém de Nathan pela minha origem, o desastre do churrasco e minha decisão de ir embora. Eu deveria ter percebido antes, admiti.
Os sinais estavam lá desde o início. Papai estendeu o braço sobre a mesa e apertou minha mão. Você o amava, querida. Queremos acreditar no melhor sobre as pessoas que amamos. Mamãe arrumou meu antigo quarto e, pela primeira vez em anos, dormi profundamente, cercada pelas relíquias do meu passado, troféus de líder de torcida, livros didáticos da faculdade, fotos de amigos que me conheciam antes de eu me tornar a senhora Davenport. Na manhã seguinte, finalmente ouvi as mensagens de Nathan. Começavam com raiva: como você ousa ir embora assim? Passavam para manipulação: minha mãe está arrasada. Era isso que você queria? E finalmente se transformavam em preocupação relutante: pelo menos me avise que você está segura. Enviei uma mensagem curta: estou na casa dos meus pais. Estou segura. Preciso de tempo para pensar no que quero. Sua resposta foi imediata: o que há para pensar? Seu lugar é aqui comigo. Quaisquer que sejam os problemas que tenhamos, podemos resolvê-los. Mas eu não tinha certeza se conseguiríamos, ou mesmo se eu queria. Nos dias seguintes, entrei em contato com o advogado para entender minhas opções. Nathan e eu tínhamos assinado um acordo pré-nupcial que o favorecia bastante, mas eu não estava interessada em brigar pelo dinheiro de Davenport. Eu só queria uma ruptura completa e uma chance de reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Encontrei um pequeno apartamento perto da casa dos meus pais e me candidatei a vagas de contabilidade em escritórios locais. A primeira entrevista correu bem. O sócio ficou impressionado com minha experiência em um prestigiado escritório de Nova York e não pareceu se importar com o fato de eu não ter vindo de uma universidade de elite. As ligações de Nathan tornaram-se menos frequentes, porém mais intensas. Ele oscilava entre a raiva por eu estar jogando fora tudo o que construímos e as promessas de fazer mudanças se eu voltasse. Mas ele nunca reconheceu a questão fundamental: sua vergonha da minha origem e sua incapacidade de me apoiar contra o preconceito da família. 5 dias depois de sair de Nova York, eu estava tomando café com Kate em um café local quando meu telefone tocou com o número de Nathan. Quase recusei a ligação, mas algo em mim pressentiu que era diferente. Alô? Sua voz estava frenética, mais aguda do que o normal. Isso é obra sua? Você falou com alguém? Nathan, do que você está falando? A investigação da SEC. Você nos denunciou? Isso é algum tipo de vingança? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Que investigação, Nathan? Não faço ideia do que você está falando. Não se faça de bobo, Terry. Você é contador. Viu nossos livros. A Comissão de Valores Mobiliários acabou de aparecer em nossos escritórios com um mandado. Estão apreendendo registros, interrogando todo mundo. Meu pai está fora de si. Fiquei genuinamente chocado. Nathan, juro que não fiz nada. Eu nem saberia como denunciar algo assim. Houve uma pausa. Então sua voz tornou-se acusatória novamente. Mas você sabia, não sabia? Você viu algo nos relatórios e nunca disse nada. A verdade era que eu havia notado algumas irregularidades nas demonstrações financeiras de Davenport que Nathan ocasionalmente trazia para casa, transações que não faziam sentido, estratégias fiscais que pareciam cruzar a linha entre a sonegação e a evasão. Eu havia mencionado minhas preocupações a Nathan uma vez, cerca de 2 anos antes. Você está vendo problemas que não existem, ele me dispensou. Nossos contadores sabem o que estão fazendo. Só porque você trabalha em uma empresa de médio porte não significa que você entenda a complexidade do que fazemos. Depois disso, desisti do assunto, dizendo a mim mesmo que não era minha função questionar as práticas comerciais da família dele. Agora, eu me perguntava se deveria ter insistido mais. Notei algumas discrepâncias há um tempo, admiti. Eu te contei sobre elas, e você disse que eu estava errado. E agora, coincidentemente, logo depois que você me deixou, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, aparece. Você espera que eu acredite que isso não tem conexão? Não tem, Nathan. Eu juro. Seja lá o que estiver acontecendo, não é por minha causa. Ele desligou sem dizer mais nada. Fiquei ali sentado, atordoado, enquanto Kate me olhava preocupada. O que foi aquilo? Perguntou ela. Acho que o negócio da família do Nathan está com problemas, respondi.
E ele acha que eu sou o responsável. Naquela noite, pesquisei notícias online sobre a Davenport Investments. Lá estava, nos sites de notícias financeiras, SEC inicia investigação sobre a Davenport Investments por suposta fraude financeira. De acordo com as reportagens, um denunciante dentro da empresa havia fornecido provas de fraude sistemática que remontava a pelo menos uma década. Os bens da família Davenport haviam sido temporariamente congelados enquanto a investigação era conduzida. Senti-me mal ao ler os detalhes. A família que menosprezava a minha, que tratava meus pais como se fossem de alguma forma menos dignos por terem empregos honestos por salários modestos, aparentemente vinha construindo sua fortuna com base em fraudes e enganos. Nas 72 horas seguintes, o império Davenport começou a ruir. Acompanhei tudo isso por meio de notícias e atualizações financeiras, sentindo uma mistura complexa de vingança e tristeza. A família que me fez sentir inferior por anos estava sendo exposta como fraudulenta da maneira mais pública possível. Nathan ligou novamente no terceiro dia, com a voz rouca e derrotada. Estão dizendo que podemos perder tudo: a empresa, as casas, a maior parte dos nossos investimentos. Papai pode enfrentar acusações criminais. Apesar de tudo, senti uma pontada de compaixão. Sinto muito, Nathan. De verdade. Sinto mesmo. Porque parece extremamente conveniente que isso aconteça logo depois que você for embora. Eu disse que não tive nada a ver com isso. O noticiário diz que o denunciante era alguém de dentro da sua empresa, um analista júnior que estava na sua empresa há menos de 2 anos, Nathan disparou. Ele alegou ter encontrado irregularidades em nossas práticas contábeis e as reportou diretamente à SEC, em vez de falar primeiro com a gerência. Não pude deixar de perceber a ironia. Como as irregularidades que apontei para você há 2 anos? As que você descartou porque eu não conseguia entender suas estratégias financeiras ou sofisticadas? O silêncio do outro lado da linha me disse que o ponto havia sido atingido. Isso foi diferente, disse-lhe finalmente. Aquelas eram estratégias fiscais agressivas, mas legais. Eram mesmo? Porque parece que a SEC discorda. A voz de Nathan tornou-se suplicante. Terry, preciso que você volte. Precisamos apresentar uma frente unida durante esta crise. Parece ruim você ter ido embora logo antes de tudo estourar. Então é por isso que você me quer de volta, para manter as aparências? Não, quero dizer, sim, faz parte, mas sinto sua falta. Preciso de você. Você é a única pessoa na minha vida que não está completamente envolvida no drama de Davenport. É porque eu nunca fui realmente aceita nisso, lembrei-o, lembra? Eu sempre fui a estranha, a garota de Ohio que não era boa o suficiente. Eu estava errado, disse Nathan, as palavras claramente difíceis para ele, sobre muitas coisas. Por favor, volte aqui e podemos conversar pessoalmente. Não posso fazer isso, Nathan. Não agora. Talvez nunca. Com o passar dos dias, mais detalhes surgiram sobre a fraude na Davenport Investments. Edward aparentemente vinha manipulando demonstrações financeiras há anos, ocultando prejuízos, inflando ativos e deturpando a saúde da empresa para os investidores. Philip, marido de Vanessa, também estava implicado, tendo supervisionado muitas das transações fraudulentas. O escândalo dominou o noticiário financeiro. Fotos da família Davenport apareceram em sites e jornais, incluindo várias de Nathan e eu em vários eventos sociais. Repórteres começaram a ligar para a casa dos meus pais, em busca de comentários da esposa separada que havia ido embora pouco antes do escândalo estourar. Mudei meu número de telefone e desativei minhas contas nas redes sociais. Meu advogado me aconselhou a evitar fazer quaisquer declarações públicas que pudessem ser usadas contra mim no processo de divórcio ou potencialmente me implicar no escândalo financeiro. Uma semana depois que a investigação se tornou pública, Nathan apareceu na casa dos meus pais sem avisar. Ele estava com uma aparência horrível, barba por fazer, olheiras, usando roupas amassadas que o teriam horrorizado em sua vida anterior. Papai atendeu a porta e me chamou lá embaixo. Encontrei Nathan parado, sem jeito, na nossa sala de estar, parecendo completamente deslocado em meio aos móveis confortáveis e modestos. 5 minutos, eu disse a ele. Só isso. Meus pais se retiraram discretamente para a cozinha, embora eu soubesse que eles estavam ouvindo caso eu precisasse. Você parece bem, disse Nathan, embora eu tivesse certeza de que não.
O estresse das últimas semanas havia cobrado seu preço. O que você quer, Nathan? Explicar, pedir desculpas, pedir que você reconsidere. Reconsiderar o quê? Nosso casamento já estava desmoronando muito antes desse escândalo. O churrasco foi só a gota d'água. Ele passou a mão pelo cabelo desgrenhado. Sei que tenho sido difícil. Deixei minha família me influenciar demais. Não te defendi quando deveria. Isso é pouco. Mas podemos recomeçar, longe de tudo isso. A propriedade está sendo confiscada. A empresa está basicamente falida. Papai e Philip provavelmente vão para a cadeia. Mamãe e Vanessa estão em choque. Nada disso importa mais. Estudei seu rosto, tentando ver se ele realmente entendia. Então, agora que você perdeu seu status e dinheiro, acha que consegue dar valor ao que realmente importa? Não funciona assim, Nathan. Não estou dizendo direito, disse ele, com frustração evidente na voz. Estou dizendo que vejo as coisas com clareza agora, como tudo era superficial, como me deixei tornar alguém de quem não me orgulho. E quem é você sem um nome e a fortuna Davenport? Você ao menos sabe. Ele não tinha resposta para isso. O problema não é que você perdeu tudo, Nathan. É que você só percebeu o que importa quando todo o resto foi tirado de você. Eu precisava que você visse o valor da minha família, quando você tinha outras opções, não apenas quando somos a sua única opção restante. Isso não é justo, protestou ele. Eu sempre te valorizei. Você deu valor? Quando você deixou sua irmã insultar minha família? Quando você criticou a casa dos meus pais? Quando você me disse para deixar seu precioso churrasco porque eu ousei me defender? Seus ombros caíram em derrota. Eu não sei mais quem eu sou, Terry. Tudo o que eu fui criado para valorizar se foi ou se provou inútil. A única coisa real na minha vida era você, e eu joguei isso fora também. Por um momento, senti a força da nossa história, as lembranças de tempos melhores. Mas também me lembrei dos anos de degradação sutil, de me sentir inferior, de ver Nathan se tornar mais parecido com a família dele enquanto se envergonhava da minha. Vou pedir o divórcio, eu disse gentilmente. Acho que é melhor para nós dois terminarmos de vez. Por favor, não, ele sussurrou. Não me resta nada. Isso não é verdade. Você tem a chance de reconstruir, de se tornar alguém melhor do que a pessoa que sua família queria que você fosse, mas precisa fazer isso sozinha, não porque precisa de mim como um salva-vidas. Quando ele saiu, parecendo destruído e perdido, senti uma estranha mistura de tristeza e liberdade. Durante anos, tentei me encaixar no mundo de Nathan. Agora, ele estava experimentando a sensação de ser um estranho, alguém que não se encaixava ali. O escândalo continuou a se desenrolar nas semanas seguintes. Edward e Philip foram formalmente acusados de fraude com valores mobiliários, fraude eletrônica e sonegação fiscal. A Davenport Investments foi forçada a declarar falência. O patrimônio da família foi apreendido, juntamente com a maior parte de seus bens. Nathan foi inocentado de envolvimento direto na fraude, mas enfrentou sanções civis por seu papel como executivo da empresa. O acordo pré-nupcial tornou-se praticamente irrelevante, pois havia pouco a ser dividido. O divórcio ocorreu de forma rápida e discreta, uma nota de rodapé para a queda maior da Davenport. Encontrei um bom emprego em um escritório de contabilidade em Columbus, aluguei um apartamento pequeno, mas charmoso, no centro da cidade, e aos poucos comecei a reconstruir minha vida. Às vezes, me pegava sentindo falta de aspectos da minha vida com Nathan, as viagens, o lindo apartamento, a animação de Nova York. Mas nunca me esqueci da constante sensação de inadequação, de ter que provar meu valor para pessoas que haviam determinado que eu não tinha nenhum. 6 meses após o churrasco que pôs fim ao meu casamento, eu estava sentada em um café perto do meu novo escritório quando vi a manchete: Escândalo Davenport termina com confissões de culpa. Edward e Philip aceitaram acordos de confissão de culpa, enfrentando penas de prisão reduzidas em troca de cooperação com investigações em andamento sobre outros crimes financeiros. Nathan havia recebido liberdade condicional e serviço comunitário. Desliguei o telefone, surpresa ao descobrir que não sentia nenhuma satisfação com a notícia. A queda dos Davenports fora espetacular e pública, mas não me trazia alegria ver uma família destruída, mesmo uma que me causara dor.
Minha nova vida estava tomando forma de maneiras que eu não esperava. Minhas habilidades contábeis eram valorizadas no escritório de Columbus, onde eu agora trabalhava como contadora sênior. Reencontrei velhos amigos e fiz novos que me apreciavam por quem eu era, não por quem a família do meu marido esperava que eu fosse. Minha família tinha sido meu porto seguro durante toda a aprovação, o apoio inabalável da minha mãe, os conselhos práticos do meu pai, a lealdade feroz da Kate e os instintos protetores do Jake me lembraram de como é uma família de verdade, pessoas que te amam incondicionalmente, que te constroem em vez de te destruir. Numa terça-feira chuvosa, recebi um e-mail de Nathan, o primeiro contato desde que nosso divórcio havia sido finalizado 2 meses antes. Terry, estou escrevendo para avisar que me mudei para Chicago para recomeçar. Estou trabalhando para uma pequena empresa de consultoria de investimentos, uma empresa legítima. O dono me apostou, apesar do meu nome ser uma vergonha nos círculos financeiros. Tenho feito terapia, tentando entender como me tornei alguém que não reconheço. Meu terapeuta sugeriu que eu me redimisse com as pessoas que magoei, e você está no topo dessa lista. Sinto muito pela forma como tratei você e sua família. Sinto muito por não ter valorizado o amor e o apoio genuínos que eles ofereceram. Sinto muito por ter tentado te encaixar em um mundo que não era digno de você. Acima de tudo, sinto muito por não ter te apoiado quando mais importava. Você fez bem em ir embora. Você merecia algo melhor do que eu me tornei. Espero que esteja encontrando a felicidade nos seus próprios termos, Nathan. Li o e-mail 3 vezes, com lágrimas brotando nos olhos, não de arrependimento ou saudade, mas de alívio. O reconhecimento do comportamento de Nathan foi o desfecho final que eu precisava para seguir em frente. Respondi com uma mensagem simples: obrigada pelo seu pedido de desculpas. Aceito e desejo-lhe boa sorte na sua jornada. Naquele fim de semana, minha família se reuniu na casa dos meus pais para nossa própria versão de churrasco. Papai grelhou hambúrgueres em sua antiga churrasqueira a carvão. Mamãe fez sua famosa salada de batata. Kate trouxe sua nova namorada, uma professora de jardim de infância com um sorriso caloroso. Jake e Megan correram atrás dos filhos pelo quintal. Enquanto eu ajudava a levar os pratos para a mesa de piquenique no quintal, notei um carro familiar entrando na garagem. Meu coração disparou quando Alex saiu, acenando para mim com aquele sorriso tímido que eu havia aprendido a adorar. Alex e eu nos conhecemos em um evento comunitário de voluntariado 3 meses antes. Ele era professor de inglês no ensino médio, treinava basquete e escrevia poesia nas horas vagas. Nosso relacionamento ainda era recente, mas ele já havia demonstrado um respeito mais genuíno por mim do que eu havia experimentado em anos com Nathan. Espero não estar atrasado demais, disse ele, entregando-me um buquê de flores silvestres e cumprimentando meus pais calorosamente. Chegou bem na hora, disse papai da churrasqueira. Os hambúrgueres estão quase prontos. O que mais me impressionou foi a naturalidade com que Alex se encaixou na minha família. Ele discutia carros clássicos com o papai, perguntava sobre as histórias de amamentação da mamãe, debatia livros com a Kate e jogava futebol com os gêmeos do Jake. Não havia fingimento, nem julgamento, apenas uma conexão genuína. Mais tarde, enquanto todos nós estávamos sentados ao redor da fogueira do quintal assando marshmallows, observei os rostos iluminados pela luz bruxuleante, minha família, Alex, alguns vizinhos que tinham passado por lá. Não havia nada de especial naquela reunião. Os pratos não combinavam, usávamos guardanapos de papel e a maioria das pessoas usava jeans e camiseta. Mas havia risos, conversas francas e uma sensação de pertencimento que eu nunca havia sentido em nenhum evento em Davenport. Naquele momento, entendi a lição mais importante do meu casamento fracassado: o verdadeiro valor não se mede por contas bancárias, conexões sociais ou linhagens familiares. Ele se encontra na autenticidade, no respeito mútuo, na coragem de ser você mesmo, mesmo quando os outros tentam mudar você. Os Davenports tinham tudo o que a sociedade lhes dizia ser valioso, mas construíram seu império com base em mentiras e julgavam os outros com base em padrões superficiais. Minha família não tinha nenhuma dessas supostas vantagens, mas oferecia algo muito mais precioso: amor incondicional e a liberdade de ser eu mesmo. Enquanto Alex apertava minha mão e sorria para mim do outro lado da fogueira, senti uma paz que não sentia há anos. Eu havia perdido um marido e um certo tipo de vida, mas me reencontrei no processo, e isso valeu mais do que toda a fortuna de Davenport combinada. Às vezes, você precisa perder tudo o que pensava que queria para encontrar o que realmente merece.
Você já teve que escolher entre se encaixar e permanecer fiel a si mesmo? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua experiência. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para mais histórias da vida real que nos lembram o que realmente importa. Obrigada por ouvir, e lembre-se de que seu valor nunca é determinado pela régua de medição de outra pessoa.